Olá, eu sou a Samanta, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o Cão que Lê. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e a todos os 1930 inscritos, nossos mais sinceros agradecimentos. Pois bem, com delongas, mas já sem, hoje nós falaremos de um livro de não ficção chamado A Aposta Inteira. Gente, que livro bacana, bacaníssimo, porque ele foi escrito em 2014 por um professor sociólogo e diplomata, Luiz Felipe Lampreia, que nasceu em 1941 no Rio de Janeiro. E aqui está de forma muito gostosa, muito gostosa mesmo, uma aula sobre o que aconteceu em 2010 em um acordo que o Brasil, juntamente com a Turquia, quis fazer com o Irã, chamado Declaração de Teherã. E aqui eu vou mostrar como o livro é, tem muitas coisas para falar, não quero que vire uma aula de história, de geografia, longe disso, mas este livro dá a sensação que você está de fato conversando com um professor que sabe muito e que está te passando bem esmiuçado, sabe, o conhecimento, a gente aconteceu isso, aquilo, sem militância, sem nada, é muito, muito gostoso. Como já tem 10 anos esse livro, e esse acordo foi de 2010, a gente está falando de 14 anos que já se passaram. Então fica muito mais fácil para nós entendermos hoje o que está acontecendo. E muito do que aqui até então estava escrito, né, em 2014 a gente não tinha, né, como ter uma previsão do que aconteceria em 2000, agora em 24, aqui se mostra aqui se mostra que decisões foram acertadas quando barraram a provável festa brasileira nesta, que é uma foto icônica de 17 de maio de 2010. Este aqui era o presidente iraniano da época e o presidente que era em 2010 e continua sendo hoje de novo em 2024, só que a nossa vergonha tá só aumentando. Arthur Ivo, não, é só ligar a câmera e ele vai lá, sai daí, vem no seu paninho. Pois bem, então este livro foi trazido para nós em 2014 pela editora Objetiva, o acordo nuclear entre Brasil, Turquia e Irã, a aposta em Teherã, deste professor aqui. Pois bem, é um livro curto, mas rápido, se ele rapidinho, tem bibliografia também, tem a conclusão final, tem notas, tem 140 e pouquinhas páginas. Ele é muito gostoso. Eu vou tentar ser bem breve, mas eu não quero deixar alguns pontos de fora, porque tem horas às vezes que me dá até vontade de dar risada da vergonha que a gente passa lá fora, não fosse o fato de eu ser brasileira e não gostar de passar esta vergonha. Então vamos lá por partes. Como é o livro? Ele é dividido, então, o sumário dele é interessantíssimo, porque essa história, você vai falar, nossa, é só disso, não quero saber. Não. Ele começa a falar disso mesmo da página 60 e poucos para frente, porque no prólogo, o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, ele dá uma explicação histórica, tem até um mapa aqui de 500 antes, do ano 500 antes de Cristo, que, ó, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Então ele é um livro riquíssimo em detalhes. E por um momento, para quem gosta de história, enfim, que é meu caso, você é arrematado a uma aula de história. Então aqui tem uma brevíssima história do Irã, sua herança imperial, raízes do anti-americanismo do Irã, a revolução dos ayatollahs. Então até então você está lá em 500 a.C., ele menciona Xerxes, ele menciona o reino persa, mas você vai falar de um jeito chato? Não, nada chato. Tem aqui, para dar o tom aqui de como ele começa, para poder explicar o como chegou hoje a configuração, mas é de um jeito assim rápido, é aquela aula assim, ó, gente, papum, o mais importante, embora tenha muito mais a ser dito, fica claro aqui, ele tentou, não vou dizer resumir, porque não é bem isso, mas deixar um pano histórico de fundo para poder explicar o que aconteceu em 2010 e não diria fazer umas projeções para o futuro, mas tem algumas questões que ficaram em abertas, outras se comprovaram e eu até pesquisei para ver, né? Porque agora a gente olha para trás e vê. E o livro envelheceu bem, até porque ele é um recorte deste período. Fica aqui meu pedido para que você leia, sim,
Porque aí você foge de narrativas. E aí, assim, saudades de uma boa aula sem militância, sabe? Que, aconteceu isso, por isso, tudo acabou. Tire suas conclusões. E para mim, esses livros de não ficção trazem muito isso. Pois bem, aqui então, página 15, ele começa assim, porém, os persas nunca conseguiram atingir seu maior objetivo estratégico, firmar-se no continente europeu, derrotando a Grécia. Os primeiros ataques sob o comando do imperador Xerxes ocorreram em 490 a.C. Apesar da grande superioridade numérica, as forças persas sofreram uma derrota decisiva. Aí olha que interessante isso aqui. Foi na Batalha de Maratona, famosa por ter sido anunciada em Atenas pelo soldado grego Fidípedes, que após correr 42 quilômetros de distância para divulgar o grande triunfo, morreu devido ao excessivo esforço. A segunda tentativa, 10 anos depois, teve seu desfecho no combate naval de Salamina, em setembro de 480 a.C. Aí ele continua tal. Os sobreviventes tentaram retirar-se para a Ásia Menor, mas foram atacados e dizimados pelas forças de Alexandre I da Macedônia. Essas batalhas foram marcos decisivos, pois resultados inversos teriam mudado o curso da história da civilização ocidental. Somente pela espada de Alexandre o Grande, a dinastia dos Aquemênidas chegou ao fim com a destruição do exército persa na Batalha de Gaugamela, em 331 a.C. Mas atente aqui, a primeira foi a Batalha de Maratona, e aí é daqui que surgiu o nome Maratona e a quilometragem, 42 quilômetros. Então é muito legal quando a gente lê essas coisas. Aqui ele ainda menciona também o Stefan Zweig, que escreveu vários livros, e ele nasceu em Viena. Ele teve várias correspondências com Freud também, e é dele também a frase Brasil é o país do futuro, e aqui também é mencionado. Então aqui não é só um livro, livro de política chato, não gosto, não tem nada que não goste. Você vai pegando essas coisas, então veio daqui, então nesse estilo. E você vai lendo, vai muita coisa fazendo sentido, é óbvio que sim, né? A gente tá falando de um sociólogo também, além de um diplomata. Ele foi ele foi ministro também das Relações Exteriores entre 95 e 2001. No 2001 do governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Que daí o Lula ganha a eleição de 2002 e toma posse em 1º de janeiro de 2003. Beleza, aí aqui tem toda essa história que eu contei, não é uma lenga. Aí volta aqui, por exemplo, eu já estou andando. O Ayatollah Khomeini, um clérigo xiita que vivia exilado em Paris, concentrou as principais lideranças da oposição com a promessa de reformas socioeconômicas e a retomada dos valores tradicionais da religião muçulmana. Quando no dia 1º de abril o Irã foi declarado uma república islâmica, Khomeini passou a ser chefe e guia religioso supremo. E aí por que isso? Bom, porque quem nasceu em 80 como eu e viveu os anos 90, a gente cansou de ouvir o Ayatollah Khomeini, daqui, dali, enfim, tinha muitas coisas acontecendo aqui nesta época, mas eu mencionei isto também, porque tem uma resenha aqui no canal, eu não achei o livro, porque acho que já deve estar no meio daquelas caixas. Quando os skates forem de graças, a história de um menino iraniano que nasce nos Estados Unidos, e aí que ele vem de uma família comunista e nasce, e aí está passando por esta época do final dos anos 70, em que está se havendo revoluções no Irã, e até ele virar essa república, enfim, islâmica e tal. Então tem aqui também esta parte, que eu não quero me adentrar para, como eu disse, né? Não pode ser uma aula. Então aqui vai explicando como que vai se formando, quem vai saindo, quem vai vindo de exílio e tal, enfim, aí vai andando, aí você não tá nem lembrando do acordo Teherã. Ou, no meu caso, eu tava perguntando, mas eu já entendi, legal, mas não menosprezando, é que eu queria que já fosse direto na fonte, direto o que tinha acontecido, mas sem esse embasamento todo, fica raso este livro, coisa que ele não é. Embora curto, ele tem muitas coisas que formam, vou repetir, a base para a gente entender o que está acontecendo hoje. Bom, enfim, aí vai, aqui é o 4, a geopolítica do Irã, aí ele também faz citações, enfim, página 5, capítulo 5, o Irã e a não proliferação nuclear, aí a gente já está na página 43, aí começa a se desenvolver o que aconteceu para chegar no acordo Teherã, que eu vou mostrar para vocês. Por isso que eu mencionei o livro Quando os Skates Forem de Graça, tem resenha aqui no canal. Para entender a estratégia iraniana, antes e depois da Revolução Islâmica de 1979, é preciso compreender seus 3 principais campos de interesse. O primeiro, vamos lá,
Historicamente, o Irã estava e está interessado em adquirir a supremacia militar e econômica na área do Golfo Pérsico, onde é tradicional e latente a hostilidade entre os países árabes da região, como Iraque, Arábia Saudita, Omã e Emirados Árabes Unidos. Ponto. Claramente, depois de 79, a tradicional aliança com Israel, um Estado não árabe da área, foi substituída por uma áspera e crescente inimizade. Então aqui ele vai pontuando, esse foi o primeiro. O segundo, o interesse do Irã estava ligado às dinâmicas da Guerra Fria. Então vamos lá, o principal aliado de Washington no Oriente Médio, sobretudo depois do golpe de Estado de 1953, contra um golpe nacionalista, aí tem aqui toda a história, o Irã percebia a União Soviética como uma constante ameaça, apesar dos tratados políticos e econômicos bilaterais que tentavam normalizar as relações entre os países vizinhos. Então, tinha isso. E o Afeganistão, apesar da instabilidade interna, apresentava uma crescente simpatia por Moscou. Vamos lá, tá tudo se confirmando, né? E ó, que é que tá falando. Aí vamos lá. O terceiro campo de interesse era de porte global. O Irã dos anos 1950 e começo dos anos 1960 era um país essencialmente rural, pouco industrializado e com uma população alfabetizada somente nas áreas urbanas. Beleza. Tá? Isso é importante, isso é importante. Aí vamos lá, onde que as questões começam a mudar? Porque aqui anos 50, anos 60, aí a gente pula, quer dizer, né, eu tô pulando, aqui ele explica tudo. Que houve, então, tinha-se um acordo de cooperação entre o Irã e os Estados Unidos para uso pacífico da energia atômica até o início dos anos 70. O governo iraniano limitou seus esforços na área nuclear a um pequeno reator de pesquisas na Universidade de Teherã. Naquele período, o Irã não tinha ambições de se tornar uma potência nuclearmente armada, como demonstraria sua adesão imediata ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP, em 1970, confirmada isso em 1974 com a ratificação do Acordo de Salvaguardas com a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, são letras, beleza. Só que aí o que aconteceu? Em 1973, houve uma crise petrolífera. E o que aconteceu? Houve um repentino aumento do preço do petróleo e o governo iraniano tomou a decisão de expandir seu programa atômico por meio da construção de numerosas usinas nucleares e da aquisição do ciclo da produção do combustível nuclear. Por essa razão, os Estados Unidos e os principais países europeus, principalmente a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha Ocidental, apoiaram, sim, o projeto nuclear iraniano, lucrativo também para a indústria de componentes do Ocidente. Então ninguém começou sendo contra nada, tipo, poxa, tá, em 73 tem isso, eles têm lá a usina, não dá para ter qualquer outra nova crise petrolífera e eles ficarem assim na mão, então, tipo, vamos apoiar porque tá ok, eles estão produzindo para esses fins. E aí a história vai se desenrolando, a diplomacia vai se desenrolando, beleza, aí você tá aqui no meio do livro, tá tipo, tá entendendo, legal, beleza. Aí onde começa o problema? Vamos lá, deixa eu ir para onde eu separei. Começa já na página 57, capítulo 6, crise internacional e o recrudescimento das sanções. Aí você vai falar, bom, que sanções? Então vamos lá. Eu não quero ficar lendo, porque eu quero que você leia. Mas eu só vou ler uma coisa que parece que o Brasil redigiu, chamaram alguém da quinta série para redigir o acordo. Nossa, umas vergonha. O que aconteceu? Os anos foram passando, enfim, né? Nossa, o Brasil também... O pano de fundo, assim, bem raso aqui para você, o Brasil queria uma cadeira definitiva no Conselho de Segurança da ONU, ponto. Aqui foi, acho que o primeiro, na minha opinião, o primeiro grande tiro no pé. Mas até então, ainda assim, com uma tentativa de melhorar. Mas hoje em dia, sonho meu, né? Aquela música, sonho meu, porque não tem condição do Brasil ter uma cadeira na ONU depois desses últimos 2 anos de declaração desse presidente. Não tem. Inviável. Tá, aqui vamos voltar para o Acordo Teherã, que é o foco da resenha deste livro. O que aconteceu depois de um certo tempo? Aqui, ó, o histórico de sanções do Irã começou em 2006. Começou a ser severo mesmo. Por quê? Porque o Irã, tá aqui, o presidente do Irã, como é o nome dele?
Ai, gente, não é o que está aí hoje, mas ele tentou concorrer às eleições. O que está aí hoje chama Massoud Pezeshkian, que teve as eleições agora, porque esqueci o nome do outro. Teve um acidente de helicóptero e aí tiveram que puxar essas eleições, tá? E aqui quem é o presidente da Turquia é o Erdogan, não esqueçam deste nome, até porque ele continua sendo o presidente da Turquia. Então, assim, ele sai na foto aqui do lado, que eu vou mostrar aqui pra vocês essa foto icônica, que, enfim, começou a ter algumas ascensões, por exemplo, aqui ó, a primeira rodada da resolução 1737 do Conselho de Segurança da ONU de dezembro de 2006 proibiu o Irã de comercializar com qualquer país materiais, equipamentos, bens e tecnologias que pudessem contribuir com o programa nuclear iraniano. Por quê? Porque a galera já estava atenta de que assim, ali tem coisa, não é mais só para estudos pacíficos, eles estão querendo enriquecer o urânio e ter as suas próprias armas nucleares. Agora, um Irã lá no meio do Oriente Médio, do lado do negócio pegando fogo, quem queria eles com potencial de alta periculosidade tendo urânio enriquecido e podendo ter arma nuclear? Pois bem, aí tem, 2007 também, ó, ampliou a lista de ativos congelados, incluindo empresas, enfim. A ideia era impor sanções para, vamos parar, ninguém vai enriquecer urânio aí, né, vamos deixar disso, porque acabou aquele urânio dos anos 70 que a gente só está estudando pai e tal, beleza. Aí o Brasil, mas vamos para a parte onde que o Brasil se mete, bom, enfim. Aí, só aqui na parte, no capítulo 8 que eu separei isso aqui, esse grifo, a declaração de Teherã e seus personagens. O grifo é: o Irã sentia-se o herdeiro do poderoso Império Persa e o âmago do Islã xiita e, portanto, considerava habilitado a desejar um futuro de grande potência regional. Por esse motivo, as pressões contra o programa nuclear militar do Irã acendiam sentimentos nacionalistas nas diversas camadas de poder em Teherã. Pois bem, aí o que aconteceu? Passou-se mais alguns anos, em 2009 a gente tem o quê? O Irã recusando o acordo costurado pela AIEA, alegando falta de garantias, mas provavelmente não aceitaria suspender o processo de enriquecimento do urânio, que tema que até hoje é o grande nó da questão, até hoje aqui é essa época, tá? 2010, 2009, 2010, 14. Pois bem, aí o que acontece? O Irã descobriu lá uma forma de acelerar o urânio em 20%. Só que aí ele conversa com especialistas pai, e tal e dizem para ele assim, olha, depois que se enriquece até 20%, chegar a se enriquecer até 90% é 2, é rapidinho. E aí o pessoal começou a ficar, pera, se eles já chegam então a esses 20 para chegar a 90 e ter uma arma, tá perigoso, beleza. Aí anda um pouco mais, deixa eu só tirar aqui as marcações que eu fiz, que algumas coisas eu quero ler, mas eu quero que fique uma resenha curta. Aí, o que acontece na história, né? Porque você passa, assim... além do Lula ser o mesmo, o Erdogan ser o mesmo, Celso Amorim também é o mesmo. Você fala que Celso Amorim... Esse que já foi ministro do Lula, já foi ministro das Relações Exteriores, esse que já foi cotado para ser até vice em chapa do presidente Lula, mas que tava agora lá, continua no governo. É como se a gente tivesse 2 ministros de Relações Externas, né, exteriores, porque era ele que estava lá na Venezuela. Bom, ele está em todos, esse cara está dentro da... Nossa, se digitar no Google para ver as fotos dele, eu só não consegui achar, confesso, o nome da filha dele. Achei bem estranho isso não estar no Google. Ele tem alguns filhos, mas eu não achei a filha. Você vai falar, por quê? Porque aqui está citado que uma das cartas na manga era a filha do Celso Amorim ter sido casada com um turco. Porque você vai falar, o que Brasil tem a ver? Primeiro, o que nós aqui da América do Sul tem a ver de ir lá do outro lado, se abraçar com a Turquia, para chegar e falar, ô Irã, é o seguinte... E aí vocês pensam que o resto do mundo não estava vendo? Não, estava todo mundo assistindo. Vai entrar ainda Hillary Clinton aqui na história, vai entrar Estados Unidos, vai entrar a França, do Sarkozy, amigo do Lula. Olha, virou um rebu isso aqui, assim, do tipo, que você fala assim, não é possível. Seria legal se fosse ficção científica, mas aconteceu com a gente. E aí é nosso nome que está na latrina lá do exterior, né? Enfim, a gente passando vergonha. Mas sigamos. Aí o que acontece? Aconteceu o seguinte, a Turquia tinha interesses em que o Irã
enriquecer esse urânio? Claro que não, né? Vizinho dela lá, pô, vou querer meu vizinho aqui, e eu aqui naquela região que é uma pólvora, né? Basta riscar um fósforo e a gente vê o que dá. Pois bem, estava isso acontecendo, mas que nós, com uma certa insignificância, a não ser pela grande frase, que essa aqui deve ser que o presidente hoje até se assenta. Sim, Obama chamou o Lula de, pô, o Lula é o cara lá em 2008. Teve-se, no início, não vou mentir para ninguém, não, uma boa... O Brasil era bem visto, vamos colocar assim, mas também porque não falava essas coisas que fala hoje em dia, né? Então, assim, é uma potência regional aqui na América do Sul e pacíficos nós éramos até então, com uma consciência de quem era terrorista, quem não, a gente não ficava... A gente em termos Brasil, porque eu não gosto de falar a gente, né? Porque eu passo vergonha nessas questões. Mas tinha essa visão de, não, o Brasil é ok, não trata com ninguém, a gente não tem arma nuclear, não tem nada, então deixa, né? Dá para eles pacificarem, né? Porque a gente é no Linha Paz e Amor, aqui na versão 1/2, né? 2010 já é o segundo governo dele. Mas bem, que essa versão 3.0 ficou uma versão B piorada dos dois anteriores, mas continuemos. Aí qual que foi a ideia? Bom, então o Brasil, que queria um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, se juntar com a Turquia para convencer o Irã a, tipo, vamos parar com isso, amigo? Mas que poder de barganha teria o Brasil nessa negociação? E o que a gente ia ganhar com isso? Pô, entrar no Conselho da ONU, legal. Então, tipo, se a gente conseguir pacificar, vai ser ótimo. Só que a gente está falando de uma área em que era tema da política externa dos anos 80 e 90 inteiro, em que Estados Unidos já estava na jogada há muito tempo, outros países grandes com relevância, assim, gente, vamos nos resignificar com a nossa insignificância, ponto. E sem ficar com raiva de quem tem mais significância. Mas a gente não tinha poder de barganha, aqui fica muito claro, porque o Lula, inclusive, e o Brasil não acreditava que o caminho era impor sanções, o que hoje, graças a Deus, se mostrou bem erradamente. Lula aqui até fala que tem que ser baseado na confiança. Mas que confiança? Não vai de falar, e hoje? Hoje, 2024, que na época não tinha. A confiança aí que teve no Maduro e olha o que está acontecendo. Ele não fez aí o post ameaçando o Brasil. Gente, isso não é legal pra gente. Eu vejo assim uma paradez desse governo no sentido de estão falando mal da gente, estão dando calote na gente, estão devendo, a gente não reconheceu a gente de novo, Brasil enquanto brasileiros, né? A gente tem que saber, quando vota em presidente, é ele que representa nós lá fora. Não vão perguntar o que você aí na sua casa acha, se você concorda ou não com o que o presidente está falando. O presidente é eleito para representar nós, ponto. Então, cada declaração representa a gente, só que é nós que sofremos os impactos de cada fala, né? Nas relações internacionais, o pessoal sabe disso. Enfim, não precisa ser nenhum cientista político para ler um livro desse e somar 1 mais 1, 2. Basta você ter vontade de entender o que está acontecendo. E não ser daquele, não, mas o Lulinha, mas porque o Bolsonaro... coisa chata. Porque aí a gente não prospera as ideias para frente e não chega a esse entendimento. Bom, deixa eu continuar aqui. Então a ideia era essa, a gente ser parte do conselho. Para a Turquia, qual foi a declaração? Então deixa eu parar de enrolar. Qual foi a declaração? Que tem 2 artigos aqui que parece que foi redigido por gente da quinta série. Acho que se pegar uma de prova de Enem, capaz de ter gente que escreveu melhor. Nossa Senhora, como não passar vergonha com isso? Acordo de Teherã de 2010, Brasil junto com a Turquia, ia ser assim, e junto com o Irã, que aí é essa foto aqui que achava que ia ser a foto da vergonha, mas no dia que ela foi tirada era para ter sido na cabeça a foto da vitória, na cabeça, né? Era assim, bom, então em Teherã, no Irã, não vai mais ter então urânio enriquecido, tá? Então, tudo o urânio que o Irã produzir vai ficar armazenado na Turquia. Então, Turquia, você guarda aí o urânio que o Irã produzir e é esse o acordo. Então, gente, potências do mundo, não precisem ficar com medo. A gente já fez o acordo. O Irã vai produzir, mas vai ficar guardadinho ali na Turquia. Basicamente era isso. Que garantias, de que não teria
o Irã condições de, primeiro, não vou dizer não mandar tudo, mas de mandar e processar mais rápido e continuar processando. Não tinha essa cláusula, até porque o Brasil não tinha, vai impor que sanção? Que sanções pelo Brasil poderiam ser aplicadas ao Irã? Nenhuma. Aí a Turquia ia guardar e estocar. Beleza, não tenho que falar aqui, porque aqui tem um acordo, é que eu quero falar outras coisas, mas é que essa parte, eu acho que eu até dobrei aqui embaixo. Olha aqui a vergonha. Não, ainda tem isso aqui para falar. Olha aqui a vergonha. Tem se reunido em Teherã, em 17 de maio de 2010. Os mandatários abaixo assinados concordam com a seguinte declaração. Tem 6, eu vou ler 2 tópicos para vocês, porque tem 10 tópicos. Foi assinado pelo Celso Amorim, o nosso ministro das Relações Exteriores, que continua sendo, né, sim, na prática deve continuar sendo o que é, esqueci o nome dele agora, enfim. Aí o Ahmet Davutoglu, ministro da República da Turquia, e o Manur Motak, que era ministro dos Negócios Estrangeiros da República do Irã, que topou, e aqui tem uma lenga de que parece que o Lula ficou conversando, não, mas vamos, topa, tal, enfim, pro pessoal do Irã topar isso, mas nem tinha muito o que não topar, tipo, tá, é só isso mesmo, tá, eles nem queriam que ficasse guardado lá, então o esforço foi para não ficar, para ficar guardado na Turquia. Mas olha aqui o tópico 2, eu vou ler, que para mim isso aqui foi a 5ª série que escreveu. 2. Expressamos nossa forte convicção, eu nunca nem ri, de que temos agora a oportunidade de começar um processo prospectivo que criará uma atmosfera positiva, construtiva, não confrontacional, conducente a uma era de interação e cooperação. Se eu soubesse editar vídeos, ia ter agora os unicórnios voando, né? E isso é um tópico de uma declaração desta importância. Mas aí tem a 5ª também, se você achou essa aqui, não, Samantha, não é tão 5ª série assim, tem aqui, tá? Baseado no que precede, de forma a facilitar a cooperação nuclear acima mencionada, a República Islâmica do Irã concorda em depositar 1.200 quilos de urânio levemente enriquecido na Turquia. Enquanto estiver na Turquia, esse urânio continuará a ser propriedade do Irã. O Irã e a AIEA poderão estacionar observadores para monitorar a guarda do urânio na Turquia. Nessa entonação que eu li, porque isso aqui parece uma cartinha mal redigida de aluno que teve que fazer nas coxas o trabalho no melhor estilo, arranquem uma folha do caderno e escrevam sobre. Bom, é isso. Aí o que acontece? A capacidade de fazer bombas atômicas e sua concretização é, a meu ver, do autor aqui do livro, professor, o pilar central da visão geopolítica do Irã. Fiquei isso aqui, manda ali, guarda ali, mas tá da sua propriedade, beleza. O que aconteceu? Aí vamos lá. O governo Lula sempre se caracterizou um forte desejo de um protagonismo da diplomacia brasileira. Parabéns, agora conseguiu. Agora a gente apoia Hamas, grupo terrorista, agora a gente não vê o que esses terroristas fazem, só critica Israel, não vê isso também. Agora a gente não valida as eleições fraudulentas na Venezuela, a gente não reconhece Maduro como um ditador, quer dizer, isso aqui era uma tentativa de um protagonismo. Agora a gente tá sendo protagonista, mas assim, do lado errado da história, na minha opinião. Então aqui, para Lula, a questão do Irã não é tão importante, porque ele está argumentando, sobretudo, que as atuais estruturas da governança global são injustas e que os países emergentes precisam ser mais levados em conta. Olha o que está acontecendo no Oriente Médio. Enfim, se não é a gente já passava umas vergonhas, mas como não tinha internet, não tinha essas coisas, a gente via no noticiário passava. O presidente brasileiro até mesmo tentara pouco antes, nossa, isso eu lembro, intermediar o conflito entre Israel e Palestina, cujo processo de paz estava paralisado desde a morte do Isaac Rabin, em 1995, demonstrando aí um excesso de voluntarismo numa questão que há décadas constitui um dos maiores impasses internacionais. Tem foto de 1992, o Bill Clinton tentando... Não, mas o Lula deixa que eu vou. Agora não vai mais para canto nenhum, né? Porque se não conseguiu em 95... vai conseguir agora, depois que só ataca Israel? Não vai, né? Então tá aqui. Aí a vida continua, que, né, o livro continua.
o interesse turco, eles vão estar aí, qual que era o interesse turco? O interesse turco tinha também de atuar no caso de Irã. Motivos evidentes de proximidade geográfica, política e militar. Não era como se a Turquia fosse um país sul-americano. Pois é, e a gente passando vergonha. O Obama aqui, que daí o Brasil deu uma desculpa de mas a gente tinha entendido que o Obama tinha dado passe livre. O Obama não deu nenhum passe livre. E se falou alguma coisa que foi aqui, entendido, mal interpretado, foi meio que deixa eles lá com aqueles café com leite passar vergonha, que foi o que aconteceu. Beleza, aí aqui a despeito das considerações, porém o ministro brasileiro Celso Amorim, que está aí desde sempre, esse povo tem sempre, Erdogan, Celso Amorim, Lula, essa galera, assim, assim já estavam junto com os dinossauros, não é possível, não é possível, eu tô vendo ficar cada vez mais velha e as mesmas coisas, enfim. Um diplomata de carreira inteligente, ambicioso, viu na questão nuclear iraniana uma oportunidade para melhorar a propaganda e presença do Brasil no cenário mundial, caso houvesse uma atuação vitoriosa nessa área. Mas qual era a probabilidade? Enfim. Aí, bom, já até pulei aqui, né, para não ficar muito longo, mas aqui tinha outras coisas também, mas enfim, vamos se encaminhar. Eu já li a cartinha da 5ª série. Aonde foi toda, né, que o Lula achou que tinha conseguido? Porque para muitos iranianos o urânio deveria permanecer no Irã, então eles não queriam tirar do Irã e pôr na Turquia, aí ficou aquilo lá, daí o Lula vai, não, vamos, depois de uma noite inteira de negociação, ele tava com o cara cansado, não duvido que estivesse mesmo, porque essas negociações são demoradas, tá, enfim. Mas basicamente era isso, gente, aqui que tá vendo, aqui eu grifei muito, porque para mim é estudos individuais, eu gosto dessas coisas. Enfim, aí foi isso. Aí vamos ouvir o que o presidente falou, né? Aspas. O Lula disse: o acordo alcançado com o Irã irá realizar a troca de urânio na Turquia. É uma vitória para a diplomacia. Ela sai vencedora hoje. Creio que foi uma resposta de que é possível, com o diálogo, construir a paz, construir o desenvolvimento. Há 1 milhão de razões para termos argumentos para construir a paz, e não há nenhuma razão para construirmos a guerra. O Brasil acreditou que era possível fazer o acordo, mas o que é importante é que nós estabelecemos uma relação de confiança. E completou ainda que, aspas de novo, não é possível fazer política sem ter uma relação de confiança. Sim, não dá para fazer política sem ter confiança, eu até concordo, mas dá para confiar em quem quer fazer bomba nuclear? Para que fins? Que isso o Irã nunca respondeu. Para ameaçar nós aqui do Ocidente como um todo, não é só a América do Norte, a América do Sul também. Enfim, daí teve isso aí aqui também. Aí aqui, o que acontece? Lula diz isso, pega o avião, vai para não sei aonde, pá, chega, toca o telefone, quem é? A senadora Hillary Clinton. Sim, a mesma que concorreu, a esposa do Bill Clinton, ex-presidente, senadora ela pelo estado de Nova York e que perdeu as eleições de 2016 para o Donald Trump, mas sim, é ela mesma. E ela era por Nova York, onde tem o quê? Um reduto de judeus enorme. Nossa, essa mulher, eu imagino ela ligando e descascando, porque todo mundo aqui ficou pianinho. Ela tipo, não, esse acordo aí não vai ser aceito. E o Brasil, não, mas como não? Olha o que a gente fez. Nada, trocando em miúdos não fizeram nada, ia retirar de um lugar, colocar em outro, e aí depois tiveram os impeditivos, o Irã, talvez alguém aí se lembre, em teoria deveria deixar a ONU sempre fiscalizar que quisesse, tá? Eles não, vai ficar aqui entrando para ver, para fiscalizar, então quer dizer, se não pode entrar para fiscalizar, o que é que você está escondendo? Simples assim, aí beleza, aí fala aqui bastante, aí menciona de novo o Obama que eu acabei de falar. Aí a decepção do Lula foi com quem? Com o presidente francês. Quem era à época? Nicolas Sarkozy. Por quê? Porque ele tinha... Nossa senhora, olha as ideias. Lula tinha prometido comprar uns caças franceses, Rafael, agora nem sei onde que tá aqui, pra dar pra nossa FAB, as Forças Aéreas Brasileiras. A gente compra... Olha o jeitinho brasileiro, a gente compra aí uns aviões, aí o Sarkozy vai achar legal e aí a França vai dar ok pra nós. Como se, com meia dúzia de aviãozinho chumbrega, assim, com todo respeito, né? Mas assim, avião já usado pelos outros, significa que os outros já tem coisa melhor do que a gente. Mas tá, pra quem não tem nada, vamos ficar felizes. Mas baseado, vou comprar aí meia dúzia aí de caça teu e aí dá ok, meio que ficou subentendido isso, e Sarkozy, apesar da boa relação que sim, de fato, tinha com o presidente, deu até o relógio, né? Aquele que não foi declarado, e aí esses negócios aí de joia, enfim, vou nem envenenar por aqui. Mas o que aconteceu? A França acabou votando contra o Brasil e a Turquia.
no Conselho de Segurança da ONU, ou seja, daí foi para lá, que daí foram apresentar o acordo de Teherã, e a gente perdeu. Se você aí estava achando que o 7-1 era a pior derrota do Brasil, né, gente, de futebol política é muito mais importante. Perdeu de 12-2. Porque o que aconteceu? Só votou a favor o Brasil, a Turquia e o Líbano se absteve. E aí o resto, a galera toda votou contra. Tipo, não, a gente não quer esse acordo. Esse acordo aí não vai funcionar. Então, esta é a foto da vergonha. A foto completa. Olha lá, vou recordar e viver. Erdogan aqui, que é hoje ainda o presidente da Turquia. Faz 20 anos que esse homem está no poder, mais de 20, enfim. A volta do que nunca foi embora, né, o nosso. E esse aqui ele tentou, como eu disse, né, as eleições, eu sempre esqueço o nome dele, Mahmoud Ahmadinejad, mas daí não deixaram ele ser candidato, e aí sei lá o que ele está fazendo, mas é um que chama agora Massoud Pezeshkian, não sei falar direito o nome deles, enfim. E ainda o Brasil vai continuar passando mais. Ah, então aí a senadora da Hillary Clinton mandou a reta, dizendo que não. Enfim, aí o que aconteceu? Deixa eu me encaminhar no final aqui. Aí dessa resolução a resolução 1929 do Conselho de Segurança das Nações Unidas foi adotada sob a justificativa de que o Irã deixou de cooperar com a comunidade internacional ao não esclarecer a natureza do seu programa nuclear. Pois é, o que vocês querem? Então, o Conselho aprovou a resolução com 12 votos a favor, uma abstenção o Líbano e 2 votos contra, Brasil e Turquia. A resolução 1929 foi a 4ª resolução do Conselho de Segurança a impor sanções ao Irã e a primeira a proibir a venda ou a transferência do armamento ao país, tais como artilharia de grande calibre, veículos blindados, papapá. Qualquer carga destinada ao Irã poderia ser inspecionada pelos Estados-membros da ONU, caso houvesse suspeita de que pudesse contribuir para o programa nuclear. Em outras palavras, essas novas sanções, somadas às muitas que já existiam, acabariam de estrangular o Irã de modo econômico internacional. Beleza, porque o argumento da Hillary foi, tem que impor sanção para que daí a gente resolva. E o argumento do Brasil é, não precisa impor sanção, vamos na confiança aqui, vamos no diálogo. Vai na confiança. Enfim, aí o Brasil escreve outra cartinha lá de 5ª série, passando vergonha. Um trecho. A declaração de Teherã promoveu uma solução que asseguraria o pleno exercício do direito do Irã de usar energia nuclear pacificamente, ao mesmo tempo fornecendo garantias verificáveis de que seu programa nuclear tem exclusivamente fins pacíficos. Aí, toma, né? Não tem o que falar, gente, desculpa. Mas não tem só fins pacíficos. Imagina se esse povo tivesse arma. Imagina se Estados Unidos e todo o resto, e França e galera geral, não tivesse barrado esse acordo. Como não estaria hoje a situação? Já tá uma guerra rolando lá. Enfim, então assim, é gente mais experiente, é gente que tem uma visão e informações que nós desconhecemos, sim. Então assim, Brasil, resigne-se na sua insignificância e tentar resolver as questões daqui. Aqui não está resolvido. A nossa fronteira não está resolvida, a exportação de drogas aqui, na nossa vizinhança não está nada resolvido. A gente não está resolvido com a Venezuela nos dias de hoje. Quer dizer, vamos resolver aqui, vamos se tornar uma superpotência sul-americana antes de ir lá do lado se meter na coisa dos outros. Tipo, você nem foi convidado. Nossa, parece aquele café com leite mesmo. Sabe aquela criancinha que vai jogar no seu time, que você fica com dó e joga 12 contra 11, porque tipo, o que aquela criancinha vai contar? Nada. É isso, é nós, no exterior. Aí essa foto que foi tirada, tal, a Hillary ligou descascando, que os Estados Unidos não ia... Enfim, aí tá aqui, ó, o que aconteceu? Qual foi feita a avaliação? Em primeiro lugar, a afirmação de que o Irã estaria realmente conduzindo um programa nuclear puramente pacífico, como o brasileiro, o que não é verdade. Em segundo lugar, crer que os Estados Unidos aceitariam àquela altura que a questão nuclear com o Irã, o mais grave problema da agenda internacional, fosse resolvida por 2 países que não eram membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Enfim, aí... Ele conversou aqui com Gary Samore, que foi um dos principais protagonistas da não proliferação nuclear da administração papapá, conta bastante coisa aqui. Segue. Bom, aí por fim, já vou pular aqui para a parte final. Os Estados Unidos e a França consideraram que a declaração de Teherã não atendia às suas principais preocupações. A conclusão a que chegaram foi que o esforço turco-brasileiro era totalmente insuficiente e que a aplicação de novas sanções era imperativa.
Bom, pois bem, esse é o coração do problema. Aí reside a explicação básica pela qual a declaração de Teherã com o Brasil e a Turquia, o Irã não tinha problemas reais em abrir mão temporariamente de parte do seu estoque de urânio, até porque a declaração poderia lhe dar mais tempo se representasse uma pausa na imposição de novas sanções. Quer dizer, ainda vai atrapalhar, né? Porque assim, eles iam correr, tipo, beleza, a gente ganha um tempo aqui, aí liberam as sanções que estão contra a gente, tá meio que pesado, e a gente vai aqui, né? Guardando. Então estava bom para eles. O que a gente ganhava com isso? Que garantia que ia dar também que a gente ia pro conselho? Nenhuma. Enfim, né? Unicórnios voando. Enfim, aí andou. O ministro Amorim deu-se conta de que o que parecia eterno, enquanto durou, tinha acabado. O plano brasileiro de usar o Irã e seu programa nuclear como passaporte para a principal mesa de governança mundial tinha naufragado ao sol da primavera espanhola. A declaração de Teherã estava reduzida a uma nota de pé de página nos livros de história. A diplomacia americana tinha prevalecido pela força e sua competência no manejo de informações obtidas em segredo. Enfim, aí tem aqui a declaração de Teherã e Acordo de Genebra. Aí aqui a gente tem, né, que ó, durante o processo, o urânio é colocado nas centrífugas, que gradativamente trabalham para enriquecê-lo até se chegar ao urânio 235, o isótopo indispensável para confeccionar armas nucleares. Deste modo, é necessário trabalho intenso de maior número possível de centrífugas. E aqui vai contando essa explicação que eu falei dos 20 e pouco. Então, aqui, a declaração de Teherã não tinha nenhum dispositivo a esse respeito, não coibia esse processo e, portanto, era inócua, afetando muito pouco a capacidade iraniana de construir armas nucleares. Sua única vantagem era retardar um pouco o progresso iraniano nesta área. Bom, aí, né, tiveram novas sanções, um monte aqui, e essa foi por água abaixo. Esta foi por água abaixo. E aí ele termina a conclusão, vou só ler aqui um trechinho da conclusão que ele diz, né? O excepcional jornalista brasileiro Hélio Gaspari publicou em sua coluna dominical na Folha de São Paulo, de 23 de março de 2014, uma carta fictícia de Getúlio Vargas para Dilma Rousseff, que termina com a seguinte frase: quando nos metemos a buscar um papel maior que nossa importância internacional, invariavelmente acabamos dificultando a defesa dos nossos verdadeiros interesses. Com todo respeito, Getúlio Vargas. Aí o autor do livro diz: essa frase lapidar deveria ser inscrita em bronze na entrada do Palácio do Planalto, para que todo governante brasileiro a tivesse em mente ao tomar decisões estratégicas sobre política externa. No cenário internacional, o Brasil pode e deve exercer uma posição forte, porém moderada, sem ceder à tentação de protagonismos excessivos em matérias que excedem nossa capacidade de atuação. E ainda tem mais umas partes bem interessantes aqui, mas aí não vou falar que já está bem longo o vídeo, tem as notas de rodapé onde ele tirou e está aqui. E aí isso te dá a base para você entender hoje o que acontece lá no Irã e as nossas relações com eles, até porque esse presidente tomando posse, o Alckmin também estava lá, no meio lá do... Enfim, boa leitura e até os próximos vídeos aqui do canal. O Cão que lê. Vem, Arthur, se despedir. Se você ficou aqui até agora, me diga o que você achou desta resenha. Deixa um like pelo cão, por mim. Se não é inscrito, se inscreva. E como eu abordo esses temas, o YouTube não está muito distribuindo para as pessoas. Então, se você gostou, deixa um like, um comentário, que isso ajuda. É isso. Até o cão já sabe o que é a aposta inteira. Não vai você saber? Até as próximas leituras. Os vídeos aqui do canal.